Olá! Tenho um prazer imenso em estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Aproveite esse friozinho, tome aquele café quentinho, se aconchegue na poltrona e curta junto comigo. Nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, ainda transitando nas trilhas de comemoração do Dia do Escritor, em 25 de julho, temos dica de leitura e dica de livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nessa semana tão especial, sempre é importante destacarmos nomes célebres de escritores e escritoras brasileiras. E, em destaque nessa edição, a belíssima escritora Bernadette Lira, com quem conversamos na terceira parte dessa edição. Eu vejo os benefícios que a leitura faz para toda uma geração que vem aí. Nós temos sim que apoiar qualquer projeto, programa que trabalhe com esse incentivo à leitura. Eu sou uma que estou aqui disposta, se alguém precisar de mim, eu estou à disposição. Nesta segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na dica de leitura desta edição, destacamos comportamentos importantes sobre o ser escritor. Frei Beto, um dos mais renovados escritores brasileiros, com 62 livros publicados, continua sendo uma referência para todos nós. Ele fala da sua experiência. Me acompanhe nessa reflexão. Para Frei Beto, esse é um ofício manual que exige disciplina e dedicação. O escritor, seja ele poeta, romancista ou ensaísta, é um garimpeiro que extrai da vida o que ela traz de precioso e inquietante. Mas isso exige, como toda atividade criativa, certa ociosidade. Cercado de telefonemas e solicitações, não se pode criar algo que preste, exceto textos jornalísticos, diz o escritor. Então eu me isolo, e nesse isolamento, que não são seguidos, mas são sagrados, às vezes eu tiro uma semana, o máximo que eu tiro é que são 15 dias, mas me isolo e aí eu vou trabalhando os textos. Mas também trabalho em outras ocasiões. Eu adoro sala de espera, atraso de avião, tudo isso, né? Porque eu abro o meu computador é mínimo, mas muito eficiente, um Vaio, que nem existe mais para vender, e todo mundo pergunta, mas você consegue ler aí e tal? É igual, fica do tamanho de qualquer computador, é só aumentar a letra, né? Então, eu vou trabalhando ali tranquilamente, quando canso de um texto, passo para outro, né? E vou trabalhando. Então, esse é o meu processo de escrita. Quando eu termino, eu mando para alguns amigos e amigas que têm a ver com aquele tema. Escrevo como respiro, para sobreviver. Não concebo a minha vida sem a criação literária. Ao escrever, recrio esteticamente a existência. Faço o meu garimpo. Minha literatura incomoda e suscita polêmicas, assim como as minhas opções de vida. Embora meus textos contenham fortes elementos autobiográficos, ao menos não busco intencionalmente a admiração dos leitores. Procuro criar uma espécie de espelho no qual eles possam se ver, se reconhecer, e através do qual vejam a realidade por uma nova ótica. Enfim, escrevo para decifrar esse enigma e encontrar um sentido, uma harmonia, para a conflitiva e complexa história que nos envolve e exige. Nunca tive medo de escrever. Imagino que seja como uma sessão ou várias sessões de terapia. Há momentos difíceis em que devo arrancar a ferro e fogo a verdade interior que me povoa. Não é fácil fazer a verdade emergir no texto. Quando se blefa, cai-se na mediocridade. Todo escritor promove o leitor a seu analista. Daí, essa intimidade que o leitor sente com o autor. Estabelece-se uma empatia, como se o autor estivesse escrevendo exclusivamente para ele. Trata-se de fato de um diálogo, porque o texto suscita no leitor emoções e desafios. O que é melhor no meu trabalho é a fase final de dar ao texto um sabor literário.
e quando é ficção, né, dar ao texto um sabor estético, porque a ficção, o conteúdo importa, mas importa menos que a escrita estética, né? A ficção não tem que ser nem de esquerda, nem de direita, nem do alto, nem de baixo, tem que ser bela, né? Tem que ser bela. Por isso que tem ficcionistas de extrema direita, né, como Céline, como Proud, como outros, que fizeram belos poemas, belos romances, porque tinham um gosto estético, não tem nada a ver com ideologia, é uma ficção bem escrita, mas quando você pode unir as duas coisas, aí é tanto melhor, né, como aconteceu com Kafka, com Graciliano Ramos, o próprio Machado de Assis, com a crítica que ele faz da passagem da monarquia à república, né, a urbanização do Brasil. Então, aí realmente é muito especial. Como uma taça de vinho, a palavra artisticamente trabalhada convida à comunhão e à entrega e desvela o nosso inconsciente. Na coluna Participação dos Telespectadores, temos depoimento de 2 escritores capixabas sobre a trajetória de Bernadette Lira, Pedro J. Nunes e Sara Vervloit. Assista comigo. Falar das pessoas não é fácil. Nunca seremos suficientemente justos. Então, quando me pedem para falar de Bernadette Lira, eu ponho em primeiro plano, em destaque na paisagem, uma pessoa extraordinária, uma mulher corajosa que, saindo de sua amada terra, Conceição da Barra, sempre referida, sempre tão amada, vem conquistando trechos cada vez mais expressivos desse grande mundo. E, a par da grande amiga que é, dizer que Bernadette Lira é uma das grandes escritoras deste nosso tempo, desde que lançou As Contas do Canto, lá em 1981, é uma redundância. Falar de Bernadette e das boas coisas ao seu redor é exatamente isso, um grande pleonasmo. Só que, em vez de vicioso, disse melhor, viciante. Fala galera do programa Sim para a Literatura, meu nome é Sara Vervloit e eu vou falar da Bernadette Lira, essa grande escritora, essa importante escritora do Espírito Santo. Para mim muito especial, ela nasceu em Conceição da Barra e isso para mim já é muito especial. E Bernadette é uma professora de literatura e de cinema, então ela tem uma contribuição muito importante para a academia, para a Universidade Federal do Espírito Santo. E seguindo a sua carreira como escritora, ela foi uma grande peça para a geração de 1970, 1980, ali publicando A Panelinha de Breu como uma grande manifestação ali cultural e histórica para o Espírito Santo, porque fala da história do Espírito Santo. Então, a meu ver, a grande importância de Bernadette está em volta ao aspecto cultural e histórico do Espírito Santo. E até hoje, Bernadette, ela faz parte desse circuito e isso para mim é primordial, principalmente para a atual geração da qual eu faço parte, porque Bernadette Lira ela ainda apoia muito esses escritores e é por isso que eu costumo dizer que ela é minha madrinha da literatura, devo muito a ela e por isso também que eu acho que é uma pessoa importante para esse cenário, né? A gente tem organizado eventos, né? Tem feito muitos eventos, a Aline Dias, os escritores mais jovens, Marília Carreiro, o Lucas dos Passos, todos esses escritores mais jovens estão aí publicando, produzindo eventos, produzindo livros e publicando muito. Nós precisamos, né, de escritores com mais experiência, de pessoas que apoiam de verdade. E a Bernadette está sempre nesse papel, nessa função de apoiar as nossas iniciativas. Isso é muito importante. Então, junto com o Sérgio Blanc, por exemplo, o poeta Sérgio Blanc, que tem também produzido muito ao lado dos jovens, isso é fantástico, é magnífico.
a Bernadette também vem com esse papel e a gente tem só a agradecer. Então, que nós continuemos, né, Bernadette? Um abraço e muito obrigada mesmo. Na nossa dupla dica de livro, contamos com a indicação de 2 livros da escritora Bernadette. A escritora Arlene Campos de Linhares, que sugere o livro Panelinha de Breu, e o escritor Anaximandro Amorim, de Vitória, que sugere o livro A Capitoa. Livros escritos em fases bem diferentes da carreira de Bernadette Lira. Você vai gostar dessas dicas. Imagine só, ela diz assim, brilho epiléptico. Acho difícil fazer uma comparação dessa. Quando ela fala que é dormente, uma coisa dormente, ela fala patinhas de formiga na ponta dos pés. Depois ela vai falar numa cor de romã. Todo mundo vem logo um romã na cabeça, aquela cor bonita que todo mundo conhece. Só que ela fala assim, romã da Tasmânia, para colocar uma pontinha de ruindade naquela cena. E uma cena romântica, ela fala uma coisa Bordeaux. Só que ela não fala só Bordeaux, ela fala Bordeaux cocô. É construído sobre um depósito de lixo clandestino, isso ela fala do prédio. E faz umas comparações excepcionais. Ela fala assim, tanto faz dama ou prostituta, santo ou canalha. E o homem que está parado no tempo, ela fala, ele está ancorado no sofá. Quando fala da saudade, ao invés de falar daquela saudade que a gente fala, todo doído, ela diz assim, vermes da saudade. Ninguém faz uma análise fechada e acabada do livro Panelinha de Breu. Mas enquanto estiver lendo, está conhecendo uma leitura multifacetada, ambígua, cheia de violências e contrastes. É um livro que carrega você para o universo capixaba, mas acho que não é só capixaba, é universal. Essa pontinha de ruindade que nós todos temos, ela sabe canalizar para sempre. A própria Maria Ortiz é um símbolo contido na panela de barro. Que aí ela fala da panela de barro, que é capixaba, e da Maria Ortiz, que é uma heroína. Eu nem sei se Bernadette Lira acredita em algum herói, porque ela é uma escritora debochada. Olá pessoal do programa Sim para a Literatura, tudo bom? Meu nome é Anaximandro Amorim, eu sou escritor aqui do Estado do Espírito Santo, e nessa edição do programa eu gostaria de apresentar uma amiga, também escritora do nosso estado, Bernadette Lira. Bernadette é membro da Academia Espírito Santense de Letras, nascida em Conceição da Barra, no norte do estado do Espírito Santo. Ela é licenciada em Letras pela UFES e pós-doutora em Artes e Cinema pela Universidade de Sorbonne, na França. Bernadette estreou na literatura em 1981 com o livro As Contas do Canto. Ela tem uma carreira muito premiada, muito respeitada, não só aqui no nosso estado, mas no Brasil, e um dos seus mais recentes trabalhos é o romance A Capitoa. A Capitoa é um livro que fala acerca da vida de Luísa Grimaldi, ou Grinália, existe uma certa celeuma a respeito do nome, mulher do primeiro donatário do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, e pessoa que herda a capitania, uma mulher que naquela época governa uma capitania hereditária. Esse era o apelido dela, era como ela era conhecida, como A Capitoa. É um livro que mistura ficção com realidade, tem uma prosa ágil e ao mesmo tempo poética, e é bastante interessante. Esse livro foi lançado em 2014, editado pela Casa da Palavra, é um romance muito gostoso de ler, e eu recomendo, vale bastante a pena. Vale a pena conhecer o trabalho de Bernadette Lira, vale a pena ler o romance A Capitoa. É isso aí, pessoal, fica a dica. Obrigado.
Na coluna Apaixonados pela Leitura, convidamos você para conhecer a atividade que foi desenvolvida pelos voluntários do Projeto Prazer da Leitura nesta semana, no Lar dos Idosos Abrigo de Luz, aqui em Linhares. Essa ação do projeto é chamada Histórias para Reviver o Prazer. Teve música, poesia e muita confraternização com os idosos. Emoção na veia. Uma tarde muito especial ao som de música ao vivo e poesia. O sorriso no rosto de cada um dos 47 vovôs e vovós acolhidos no Lar dos Idosos de Linhares é pela felicidade em participar de um sarau poético e musical. Ainda mais na data em que se comemora o Dia dos Avós. Maravilhosa, tô gostando. No Dia dos Avós, hein? É o Dia dos Avós, isso é gostoso. É um dia festivo. E a maioria aqui é todos avós. É difícil que não é avó aqui. A juventude está quase tudo aqui. A juventude. Terceira idade, né, velharada? Terceira idade. Enquanto a turma do asilo acompanha atenta cada apresentação do sarau, os voluntários do projeto se revezam, recitando poesias, contando histórias e relembrando canções que, de certa forma, ajudam a levantar a autoestima desses senhores e senhoras. É uma maneira da gente incluir os nossos idosos, né, nos eventos sociais e sem contar o resgate da memória do idoso, né, com as músicas, com os poemas, né, as memórias do que eles já viveram, né, as músicas antigas também, e uma maneira de estar estimulando cada vez mais o interesse deles de participarem desse tipo de ação. A iniciativa de promover esses encontros com música e poesia partiu do projeto Prazer da Leitura, que é conduzido pelo professor Pereira, um grande entusiasta da leitura aqui no município de Linhares. Os encontros irão sempre acontecer a cada 3 semanas aqui no Lar dos Idosos, para a alegria geral dessa turma. A experiência, cara, é engrandecedora. Além da gente estar colocando a poesia em alguns ambientes também, eu acho que essa experiência, essa convivência com essas pessoas aqui, ela contribui muito para a gente resgatar a humanidade da gente. Esse grupo que está comigo aqui representando o projeto Prazer da Leitura é um grupo que tem se sensibilizado muito com essas questões. E eu tenho certeza que, além de ajudar esses idosos aqui, né, é um momento de relaxamento para eles, é um momento de prazer, mas isso ajuda também a gente. Eu tenho certeza disso. Mantido com a ajuda da comunidade, o Lar dos Idosos é a casa de gente como a Márcia, que já está aqui há 15 anos. Para ela, esses momentos ajudam a afugentar a saudade. Traz muitas recordações. E às vezes recordar não é bom. Às vezes não é. Entristece. Mas traz alegria também, né? É. Não podia deixar de dar aí para você. Traz alegria. É para reviver, né? Para eles, eu acredito que no fundo eles não estão expressando o momento, eles não estão expressando, mas certamente que vai enriquecer esse finalzinho de vida de cada um deles. Embora eu possa até ir primeiro que eles, né? Mas a vida é desse jeito. Para a gente proporciona o que puder. E vocês, com essa parceria do Prazer da Leitura, foi importante demais. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista. Até daqui a pouco. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura, eu convido vocês para assistirem comigo a entrevista com Bernadette Lira. A minha carreira literária, ela é paralela a esse pequeno apanhado que eu dei de uma carreira acadêmica. A minha carreira literária começa bem antes com meu avô, que mesmo eu começando a ler, aos 5 anos de idade, foi como eu comecei a ler, ele já me nutria de livros, de poemas, de livros franceses que ele lia, ele era autodidata. E eu já comecei a ter esse trato com a literatura, com o livro, com os sonhos literários desde muito nova. Eu penso que isso forma a pessoa. É muito importante porque você pode ter sim a vocação, mas esse trabalho que a família faz com você, esse trabalho de ter alguém muito querido, muito próximo, que além dos docinhos, dos beijinhos, dos beijos de boa noite, das histórias que conta, ainda vai fazer de você uma leitora. E então eu acho que ali começou sim a minha carreira literária, que eu sou dublê de professora de cinema, que eu sou formada em cinema também, e sou
escritora de ficção. Professora Bernadette, eu queria que a senhora falasse um pouco da sua obra literária, se a senhora quer destacar um livro dos livros que a senhora escreveu, por gentileza. Pois é, eu comecei fazendo poemas como todo jovem. Na verdade, o escritor sempre começa pelo poema. Depois comecei a fazer crônica e comecei a publicar na Gazeta sob a proteção, digamos assim, de um professor que eu tinha que foi muito incentivador, que foi o professor Dr. Guilherme Santos Neves. Foi ele quem disse: menina, você é uma escritora, e apanhava minhas pequenas crônicas e publicava na Gazeta. Aquilo foi me incentivando, porque todo escritor gosta de se ver impresso, isso sem dúvida. E daí passei para contos. Na verdade, eu sou uma contista mais do que uma romancista. Fui várias vezes premiada em concursos nacionais e internacionais e publiquei em revistas. E isso me levou, então, a publicar meu primeiro livro, que foi publicado aqui também na UFES, pela Fundação Ceciliana Abel de Almeida, que é um livro que ganhou um prêmio importante, um prêmio nacional importante. E, para mim, aquilo foi o máximo, né? Uma menina, uma mulher daqui, uma senhora, uma jovem senhora, mas assim, inexperiente, se viu de repente num grande congresso, sendo elogiada, sendo líder e recebendo prêmios. A Fundação publicou esse livro que se chama As Contas no Canto, que foi o meu primeiro livrinho de contos. Depois eu publiquei O Jardim das Delícias, que é um livro que foi muito lido, rodou várias edições, hoje está esgotado. Vários alunos da UFES leram esse livro, porque ele entrou no vestibular e foi lido, comentado, foi dissecado por professores de literatura. Depois eu continuei com contos ainda, já morando no Rio. Comecei a publicar em editoras maiores, editoras que aceitavam assim, fazer seleção e começaram a me publicar. Ia sair em jornais, que era a época do Jornal do Brasil, tinha uma coluna no Jornal do Brasil, tinha resenhas sobre meus livros. Daí fui publicando vários, eu tenho 11 livros de ficção, com um livrinho chamado Memória das Ruínas de Creta, que foi editado por uma editora pequena, que hoje está em São Paulo, a Lápis. Eu fui indicada para o Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio de literatura do país, sem dúvida, né? Fiquei entre os 10 finalistas. Quem ganhou foi Rubem Fonseca também, né? Não tinha concorrência para ele. Mas foi uma honra para o Espírito Santo ter sua participação nessa premiação, não é, professora? Foi. A imprensa que deu... Aliás, eu sempre fui muito querida pela imprensa e eu agradeço muito. Eu sou feita de gratidão e mais gratidão por todos que me ampararam na minha carreira literária. Eu sou muito grata a todos. O Espírito Santo me trata sempre muito bem. Sempre muito bem. Eu queria que a senhora falasse, assim, de forma breve, qual é a sensação de estar participando da Quarta-feira Literária Capixaba, que é o maior evento literário do estado. Pois é, eu vou falar domingo, às 10 horas da manhã, aqui numa mesa. Estou muito feliz. Eu só pude chegar hoje, é o primeiro dia que eu estou vindo, né? Mas eu estou muito feliz, porque eu acho que isso é uma coisa que deve ser incentivada. Eu tenho que louvar novamente a UFES por ter cedido o espaço, um espaço maravilhoso. E o Rogerinho Borges, que é um secretário de Cultura excepcional. A cultura é sem frescura com ele, né? Mas eu acho que a leitura é de importância primordial. Tem que começar muito cedo. A minha neta tem 15 anos, é incentivada como eu fui a ler, adora ler, e eu vejo os benefícios que a leitura faz para toda uma geração que vem aí. Nós temos sim que apoiar qualquer projeto, programa que trabalhe com esse incentivo à leitura. Eu sou uma que estou aqui disposta. Se alguém precisar de mim, eu estou à disposição. Eu agradeço pela sua participação no programa Sim para a Literatura e pela simpatia com que a senhora nos tratou. Muito obrigado. Muito obrigada a você, muito obrigada. O programa é maravilhoso, eu tenho acompanhado. Muito bom. É um programa que não pode acabar, viu? Tem que continuar. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua companhia nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso a outras edições do programa, acesse nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com.
Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Muito obrigado.